em que eu falo um pouco sobre a segunda parte dos conteúdos relativos à estrutura silábica. Venho trazer para vocês algumas curiosidades sobre as consoantes que aparecem nas diferentes posições da sílaba. Como nós sabemos, né, os fonemas consonantais eles se distribuem de forma diferenciada, né, quando se fala em início e final de sílaba, e por isso nós devemos ter alguma atenção, assim, porque geralmente a coda vai ser ocupada por alguns fonemas mais restritos em relação ao onset, que, por exemplo, no onset simples, né, que é a posição pré-vocálica, em que há apenas a ocorrência de um elemento e não dois, nós vamos ter a liberdade de serem produzidos todos os fonemas, ou quase todos, que estão dispostos na tabela de fonemas do português brasileiro. Então, nessa parte da sílaba, né, que é a parte de início, a parte de ataque, o onset, nós podemos ter tanto uma quanto duas consoantes. Quando nós temos duas consoantes, as combinações básicas incluem, na primeira posição, né, no primeiro elemento da dupla de consoantes, uma obstruinte, e no segundo elemento sempre vai acontecer a ocorrência de uma líquida, tanto lateral quanto não lateral. Ou seja, pode ser tanto um lã quanto um rã. Contudo, em algumas dessas combinações, né, alguns casos, eles não são tão comuns no português, e é isso que nós vamos ver aqui. De onset sejam ocupadas essencialmente pela sequência, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, de consoante 1, ocupada por obstruintes, que são as plosivas e as fricativas, e consoante 2, né, ocupada pelas líquidas rã e lã, no caso do onset complexo, né, composto por duas consoantes, como na palavra cravo, clave. Essas combinações nem sempre elas ocorrem de forma livre. Por quê? Porque há casos em que muitas obstruintes seguidas dessas líquidas, né, seja lã ou rã, não são comuns no português, que é o caso de dlã e vlã, e também tlã. Então, dlã e vlã não ocorrem com muita frequência no português, né, sendo visíveis, perceptíveis apenas em palavras que são de origens de outras línguas, como nos nomes próprios, no nome próprio Vladimir, por exemplo, né? Então, esses encontros com esses dois elementos, que é a obstruinte dã, que é uma plosiva, né? E o lã, e também a fricativa vã e o lã, não ocorrem. Então, esses dois exemplos são exemplos de conjuntos que não são comuns. Para nós vermos, né, gente, que nem todas as combinações de obstruinte mais líquida são ocorrentes de forma livre na posição de onset silábico. Assim como também esse exemplo aqui, né, do tã e do lã. O que é interessante pensar é que se esses exemplos, né, em posição de onset, né, de início de sílaba, pré-vocálico, já mostram que há restrições nessa posição da sílaba, quanto mais nós vamos ver restrições também na posição de final de sílaba, ou seja, aquela posição pós-vocálica, a chamada coda silábica. Na coda, nós vamos ver que há muito mais restrições de ocorrências de fonemas. Então, não são todos os fonemas que ocorrem lá. Os fonemas obstruintes, né, o dã, principalmente as plosivas, dã, tã, cã, gã, né, pã, bã, eles não ocorrem na coda silábica, salvo em algumas exceções, e realmente essas exceções geralmente são de origem de outras línguas, ou uma palavra que não evoluiu no mesmo ritmo das palavras que nós temos hoje. Então, essas obstruintes não vão ocorrer
quase na posição de coda silábica, depois da vogal, ali na rima da sílaba, né, que a gente chama. Tudo que vem depois da vogal é chamado de rima, então a vogal e os seus elementos pós-vocálicos são chamados rima. Então, ali nós não vamos ver a ocorrência desses casos, tá? De fricativas, nós vamos ver muito poucos casos, porque nós vemos o sã e o xã e o jã, né? O sã e o zã, o xã e o jã. Essas são, sim, fricativas e que ocorrem de maneira comum na coda silábica, mas são exceções no caso das obstruentes. Nós vamos ver por que o xã e o jã ocorrem de forma comum na coda silábica agora em seguida, nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Como nós podemos ver aqui, nesse primeiro quadro, né, nessa primeira coluna aqui do quadro, nós vemos todos aqueles elementos que são arquifonemas na língua, né, que inclui aqui as fricativas que eu acabei de mencionar para vocês, né, o sã e o zã. Aqui inclui os róticos, que pode ser o tep vibrante, o rã, né, pode ser o tep simples, que é o nosso rã, pode ser o retroflexo, pode ser o velar. Aqui nós temos o arquifonema que representa a líquida lateral, né? O lã, que também é representado por arquifonema no português. E nós temos aqui o arquifonema nasal, que representa o mã, o nã, e também aquela outra nasal que nós vimos no vídeo anterior, que é a nasal que se velariza por conta do contexto. Então, o que nós podemos ver? Que esses elementos são todos elementos que são representados por arquifonemas e que ocorrem na coda silábica. Então, é interessante nós lembrarmos que esses são os fonemas que, especialmente, ocorrem na coda silábica. São esses os fonemas que vão ocorrer na posição de coda. Então, se nós pensarmos assim em obstruintes, né? As obstruintes que podem ocorrer na coda são justamente o sã e o zã, representados por esse arquifonema aqui. Por causa da variação, como nós sabemos, o sã pode ser produzido como xã e o zã pode ser produzido como jã, né? Então, essas produções variáveis, né, que também são fonemas, na verdade, no português, elas também ocorrem aqui, né? O xã e o jã. Por exemplo, quando a gente tem pasta, né? O xã vai variar com pasta, né? Com sã, nesse caso. Então, por isso que nós falamos, né, gente, que nesse contexto, né, a maior restrição, no contexto de coda silábica, contexto pós-vocálico, a maior restrição de ocorrência de fonemas, de possibilidades de ocorrência de fonemas, porque nós não vamos ter, por exemplo, ainda que ocorra só um fonema na coda silábica, nós não vamos ter ocorrência de obstruintes. Se nós olharmos para o onset, quando o onset é simples, ou seja, quando ele não tem dois elementos, né, por exemplo, como no caso de cota e crosta, né? No caso de crosta, nós temos o cã e o rã e é um onset complexo. No caso de cota, nós temos só o cã no onset, antes do O, então ele é um onset simples. Quando a gente tem um onset simples, como eu falei para vocês no outro vídeo, esse onset ele pode ser ocupado por quase todos os fonemas da língua portuguesa, né? Já as restrições elas aparecem quando a gente fala em onset complexo. Mas aqui na coda, ainda que a coda seja simples, ainda que ela seja constituída só por um fonema, como aqui, né, no caso do rã, no caso de mar, da palavra mar, nós vamos ter essa restrição. Ainda assim, só aparecem os arquifonemas. E interessante nós pensarmos também, aqui não há nenhum exemplo para vocês, mas é importante que eu fale, que quando a coda for complexa, ou seja, ela apresentar dois fonemas, né? Vamos pegar o exemplo da palavra Mars. Mars é uma palavra, não é uma palavra do português, mas só para exemplificar para vocês, né? É o sobrenome daquele cantor, o Bruno Mars. Então, se aqui tivesse um S, gente, ó, se aqui tivesse um outro elemento, né?
haveria também um elemento desses que estão aqui, que são arquifonemas. Então, não haveria um obstruinte, não haveria uma obstruinte que fosse fricativa ou que fosse eclosiva. Se nós pegarmos, por exemplo, esse exemplo do R, do rótico seguido do san, nós vemos na palavra perspectiva. Então, a coda complexa, ela também sempre vai ser complexa quando houver dois elementos, né? Mas esses dois elementos são, sim, elementos que estão aqui nesse conjunto, geralmente, que é o conjunto de possibilidades dentro dos arquifonemas. Então, lembrando, né, que aqui dentro dos arquifonemas nós temos a possibilidade de várias ocorrências. Aqui nós temos a possibilidade de ocorrência de san ou zan. Aqui nós temos a possibilidade de ocorrência do rã velar, do tep vibrante, o rã, do tep simples, o rã, do retroflexo, o rã. Aqui na lateral nós temos a possibilidade de ocorrência de uma semivogal, o an, ou da própria lateral, né, o lã. Aqui nós temos a possibilidade de ocorrência do mã, do nã, ou daquela nasal velar. Então, seja o que for, dentro dessa possibilidade de arquifonema, dentro da caixinha do arquifonema, como eu já mencionei para vocês uma vez, eles vão ocorrer nesse final de sílaba na coda silábica, tá? Após a vogal, então. Então, nós falamos um pouco sobre onset simples e complexo, o que constitui um onset como sendo simples ou complexo, né? Que é o onset simples é aquele que possui só um elemento e o complexo é aquele que é constituído por dois elementos. A coda simples e complexa é a mesma coisa. Quando nós temos uma coda simples, há somente um elemento seguindo a vogal. Então, a partir da vogal, nós temos apenas um fonema. E quando a coda é complexa, nós temos dois fonemas a partir da vogal. Nós também vimos o que é o núcleo da sílaba. Nós vimos que a vogal é o núcleo silábico e que nós podemos contar quantas sílabas nós temos na palavra a partir da contagem de vogais. Nós vimos também o que é rima. Vimos que a rima é tudo aquilo que está na sílaba a partir da vogal. Pode ser só a vogal, pode ser a vogal mais a coda, pode ser a vogal mais um elemento de coda, mais dois elementos. Nós vimos também o que é sílaba aberta e fechada, né? Sílaba aberta é aquela sílaba que não possui elementos a partir da vogal. Então, pode ocorrer sim elemento antes da vogal, mas se ela não tiver nenhum elemento a partir da vogal, seja glide, seja consoante, ela vai ser uma sílaba aberta. E sílaba fechada é aquela sílaba que possui elementos a partir da vogal. Quando nós falarmos em sílaba simples, nós vamos falar que essa sílaba possui apenas uma vogal, né, como sendo a base, ou seja, o núcleo, né? Nós vamos pensar que a vogal, que a sílaba é só a vogal. Então, essa sim será uma sílaba simples. E quando nós falamos em sílaba complexa, essa sílaba vai ser constituída de uma vogal, acompanhada ou por um elemento no onset, ou por um elemento na coda, ou por mais de um elemento em ambas as posições. Então, só para fazer uma revisão breve com vocês. Esse, então, é o último vídeo sobre esse conteúdo da estrutura silábica. Espero que vocês tenham aproveitado para a realização dos exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-aula ou por e-mail.